Muita gente me pediu esse vídeo e eu vim finalmente trazer para vocês como que foi o meu processo de restauração. Bom, pessoal, eu vou tentar resumir muito a história para vocês, porque assim, o nosso processo foi muito longo. Ao contrário de muitas pessoas acham, existem processos que são longos, existem processos que são demorados por conta de vários motivos, e o meu foi um deles. O meu processo foi demorado, o meu processo foi longo, mas eu consegui a minha vitória, graças a Deus. Resumindo a história para vocês. Eu e meu namorado nos conhecemos no ano de 2019. Lembrando que a gente não era cristão, a gente não seguia a religião, não seguia o cristianismo em si. Eu comecei a seguir depois, em 2023, quando eu realmente conheci a Jesus, a religião em si, né? Eu e ele fomos o primeiro namorado um do outro. Em restauração de de namoro, sinto muito, mas eu acredito porque foi um dos casos, e quando Deus tem um propósito, Ele pode fazer acontecer sim, ao contrário que muitas pessoas acham que não. Enfim, depois de um tempo a gente acabou terminando, por conta que eu criei uma dependência emocional nele. Nosso relacionamento não estava indo mais como deveria ser. Eu estava muito doente psicologicamente, eu digo isso porque a diferença que eu sinto e lembro dessa época é gritante, assim, muita coisa assim que eu vivi naquela época foi horrível. Então, foi muita coisa ruim que eu vivi mesmo. Então, nós não estávamos preparados o suficiente para entrar nesse relacionamento. A gente brigava muito, acontecia que meu pai não aceitava muito o nosso namoro, a família dele, assim, não era contra, mas também não era a favor, então os amigos dele não gostavam muito de mim. Quando vocês dizem, ah, mas a minha família não é a favor, a família dele não é a favor, isso não diz que vai acontecer ou que não vai acontecer. Quem tem que dizer é Deus, e pronto, acabou. Em 2022 a gente acabou terminando. Foram 2 anos, meio, quase, namorando. Eu acho que eu falei errado no começo do vídeo, mas enfim. 2022 a gente acabou terminando. E aconteceu que a gente terminou e eu não consegui superar o nosso término e tentei correr atrás, tentei conversar, tentei fazer diversas maneiras para que a gente pudesse reatar o nosso namoro. E lembrando que ele não contou pra mim o porquê que a gente tinha terminado. Aconteceu que o quê? Antes dele terminar comigo, ele começou a ficar frio, ele começou a se afastar, ele começou a esconder certas coisas de mim. Ele saía escondido, ele mentia pra mim que tava no trabalho. Não aconteceu nenhuma traição, não aconteceu nada disso, mas foi um processo, assim, muito dolorido pra mim quando eu descobri essas coisas. E ele tentou terminar comigo algumas vezes, mas acabou que a gente acabou conversando e a gente reatava o nosso namoro, assim, a gente não tinha terminado, mas a gente conversava e decidia ficar juntos ainda. A gente acabou terminando depois de um tempo, ele decidiu terminar comigo e ele me bloqueou em tudo, assim, gente. Ele me bloqueou no WhatsApp, ele me bloqueou no Instagram, ele me bloqueou em tudo que vocês podiam saber de redes sociais, menos no Snapchat. Quem conhece o Snapchat sabe do que eu tô falando. E lá eu mandei mensagem pra ele, dizendo por que ele tinha me bloqueado. Aí ele foi e me desbloqueou de tudo. Mas eu passei muito tempo tentando conversar com ele, até que eu me cansei e cansei ele também. Tenta aceitar o processo e vamos em frente, porque tem como voltar sim, mas quanto mais você ficar implorando, mandando mensagem, pior vai ser o processo. Depois de um tempo, mais ou menos, a gente ficou sem se falar. Eu tentava preencher meu vazio, eu tentava ir pra festas, eu bebia, eu ficava com outras pessoas. E lembrando, gente, que a gente não era cristão nessa época, então acontecia esses fatos, eu não vou mentir. E acabou que foi indo a vida, eu fui seguindo a minha vida, ele foi seguindo a vida dele. Isso depois de uns 6, 7 meses que eu tentava correr atrás dele, tentava conversar com ele e que não deu certo.
E antes disso, de eu realmente seguir a minha vida, a gente se encontrava pra conversar, a gente se encontrava pra ficar até mesmo, mas quando chegava a hora de realmente voltar, a gente não voltava. Depois de um tempo, eu viajei pra Brasília, fiquei mais ou menos um mês lá, e depois que eu voltei, a gente voltou a conversar, a gente voltou a se ver, né? Mas foi só um dia mesmo que a gente se viu e a gente conversou, mas depois disso a gente não voltou mais também. A gente se falava de vez em nunca. Ele mandava mensagem pra mim, sim, que tem muita gente que pergunta, né? Ele mandava mensagem mais ou menos um mês em um mês pra saber como é que eu tava, pra saber como é que tava as coisas, mas ele nunca chegava a pedir pra voltar comigo. Obviamente eu queria que ele voltasse a querer voltar comigo. E teve algumas vezes que eu entrei em contato com ele também, mas eu tentava não pedir pra voltar, mas teve algumas vezes que eu acabei fazendo esse tipo de coisa e acabou que atrapalhou o processo. Mas eu tentava conversar com ele, só que ele não tava tão disposto a conversar comigo, sabe? Então me desanimava. Então, lembrando que essa primeira vez eu tentei buscar a restauração de outras formas. Então, eu não buscava através de Deus, eu fazia simpatias, eu fazia algumas atrocidades, entendeu? Então, eu não recomendo fazerem isso, por isso é sempre importante a gente buscar através de Deus, porque somente Ele pode fazer as coisas mudarem. Enfim, depois disso, eu comecei a seguir a minha vida, ele seguiu a vida dele, a gente não conversava mais. Depois de um tempo, eu realmente fui seguir a minha vida, eu sentia sempre no meu coração que a gente ia voltar, mas tudo dizia ao contrário, né? Teve uma vez que a gente acabou conversando, né? E eu falei que eu queria encontrar com ele acabou me deixando no vácuo. Teve outras vezes também que a gente se encontrou, ficou, mas a gente não voltava. Então, gente, aconteceu muita coisa nesse processo. E aconteceu que depois de um tempo a gente voltou a conversar. A gente acabou se encontrando no Tinder, pra vocês terem noção. Não façam isso. Eu tava no Tinder, ele também estava no Tinder. Eu orava de vez em quando, pra quem quer saber, mas não era aquela busca incessante que muitas pessoas fazem, né? Que é a maneira certa. Eu não fazia isso. Então a gente voltou a se falar. Depois de um tempo a gente se encontrou, depois de um tempo a gente foi passar meu aniversário junto, mas antes da gente voltar a se conversar, do jeito que eu tava falando, aconteceu que ele mandou uma mensagem pra mim um dia, falando que ele ia se mudar de país e que ele iria vir pra Portugal. E nisso eu fiquei muito triste, porque ele ia vir pra cá e eu ia ficar lá, e eu pensava que a gente não ia poder voltar dessa forma. Mas depois disso, a gente se encontrou, a gente conversou, ele falou pra mim que ele podia, assim, tentar, mas ele não pediu pra voltar, e que ele queria, assim, tipo, tentar no futuro. E depois que ele foi embora pra Portugal, a gente continuou conversando, a gente continuou juntos, né? Entre aspas, e ele nunca chegou a pedir pra voltar pra mim. Aconteceu que nesse processo que a gente tava à distância, né, a gente não tinha voltado ainda, mas a gente conversava todos os dias. Nesse processo da distância eu trabalhei muito em mim, sabe? Eu aprendi a me amar, eu aprendi a gostar de mim, eu aprendi a ir pra academia, eu aprendi coisas que eu não tinha aprendido sobre mim, eu me aproximei de Deus, pra vocês terem noção. Nessa época que a gente voltou a conversar, foi quando eu comecei a buscar Deus na minha vida, não pela restauração do meu relacionamento, também, mas eu comecei a buscar Deus realmente para ser o centro da minha vida, porque eu sentia sempre um vazio no meu coração e eu queria que esse vazio fosse embora. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, Deus começou a realmente mudar coisas em mim que precisavam ser mudadas, mudar hábitos, mudar coisas absurdas que eu tinha dentro de mim. Então, tipo, tudo assim Deus foi tirando de mim, essa dependência que eu tinha nele, Deus tirou de mim. E assim foi acontecendo a vida dele aqui e a minha vida lá. Mas a gente conversava. Gente, pra vocês terem noção, antes disso eu fiz leitura de tarô.
E nesses tarô, alguns falavam que a gente não ia voltar, alguns falavam que a gente ia voltar. Então, assim, gente, não façam isso, porque quem pode declarar que pode ou não pode é Deus, e somente Ele. Mas aí, foi um processo, a gente demorou pra voltar um pouco, a gente conversou, e ele falou que ele queria, assim, continuar. Ele começou a se aproximar de Deus também. Mas o que aconteceu, gente? Nesse processo de namoro à distância, é muito difícil. Pra quem sabe e quem vive isso sabe do que eu estou falando. Mas a gente começou a ter alguns atritos. Mas depois de um tempo a gente decidiu que eu iria vir para Portugal, sim. Que eu iria me mudar para Portugal, sim. Mas nesse processo eu continuei trabalhando, eu continuei fazendo as minhas coisas, continuei trabalhando em mim. Enfim, Deus trabalhou muito em mim, graças a Deus. E depois disso, acabou que a gente brigava por algumas coisas que eu não lembro o que era, mas a gente chegou a quase terminar umas 3, 4 vezes por conta da distância, por conta das brigas, e acabava que a gente não terminava. Mas o pior que podia acontecer e aconteceu. No final de 2024, que foi ano passado, em mais ou menos agosto, outubro, não lembro agora, mas a gente acabou terminando outra vez. Então, pra quem fala que não tem volta, depois da terceira ou segunda vez, tem volta sim. Eu voltei a morar com os meus pais, e eu morava com a minha irmã na época que a gente tinha voltado. Aconteceu que a gente acabou brigando muito por conta das coisas que aconteciam na minha casa. A gente acabou se deixando levar pelas situações que a gente estava passando, da distância. A gente acabou brigando muito porque o meu visto não saía, eu ficava com medo de não ser a vontade de Deus, eu ficava com medo de... Então, assim, o medo e a confusão e o desespero para as coisas darem certo. Mas nesse processo da segunda vez foi totalmente diferente. Por quê? Porque eu já sabia o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer. Gente, óbvio que eu fiquei muito triste, eu fiquei, poxa, será que é pra gente ficar junto? Será que é pra gente voltar mesmo, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, mas eu tinha convicção de que a gente iria estar juntos novamente. Mesmo outras pessoas falando coisas que eu não queria escutar, por isso que eu digo, não falem para todas as pessoas que vocês estão buscando por restauração. A orar, fazer propósitos com Deus. Então eu não ficava mandando mensagem, tentando conversar, eu não ficava mandando mensagem implorando. No começo sim, eu mandei algumas mensagens, não vou mentir. Mas depois que eu vi que não estava adiantando a situação, eu parei imediatamente de fazer isso. Eu tentei conversar algumas vezes com ele, mas ele não queria conversar, então acabei que eu desisti e falei, não, eu preciso buscar da maneira certa. Então parei de mandar mensagem, parei de correr atrás. E nesse processo meu visto já estava sendo analisado. Então eu falei para Deus, olha Deus, se é realmente da tua vontade, que esse visto venha a ser aprovado. Se não, que ele venha a ser reprovado. E é muito raro ser reprovado, mas se era a vontade de Deus ser reprovado, iria ser. Fazia campanha de 3 horas da manhã, meio-dia, fazia tudo que vocês pudessem imaginar, eu fazia. Ele mandava mensagem pra mim de vez em quando pra saber como é que eu tava. Depois disso, o meu visto, ele foi aprovado. Eu orava também pelo meu visto. O meu visto foi aprovado e antes de eu vir pra cá, a gente tinha conversado algumas coisas, mas não tudo. Com fé de que ia dar tudo certo. E eu vim, gente, eu vim com medo, eu vim sem saber o que aconteceu, eu vim sem saber por que eu tava vindo, mas eu vim. Eu cheguei aqui, eu fiquei uns 3 dias mais ou menos sozinha, sem conhecer ninguém, sem saber o que eu fazia da minha vida. Mas depois de um dia, depois de 3 dias, eu acho que a gente se encontrou. Acho que foi depois de 3 dias. A gente se encontrou, ele me chamou pra gente ir pra um lugar e lá a gente conversou. Ele falou pra mim muitas coisas que ele tava mal, que ele não queria ter feito essa decisão, que foi uma decisão precipitada. Então, gente, na minha cabeça ele tava totalmente bem, porque era isso que ele demonstrava nas redes sociais. Mas quando ele falou isso pra mim, Deus já tinha me revelado em sonhos, né, que ele tava mal, que não era isso que eu tava pensando. Então, assim, às vezes a gente acha que a pessoa tá bem, mas ela não está. Então, a gente acabou conversando sobre isso, que a gente sim ia voltar. Então, a gente acabou voltando. Óbvio que por uns dias eu fiquei meio triste, meio desconfiada ainda, porque a gente sente aquela dor, né?
Mas foi ocorrendo tudo bem, eu fui orando, eu fui entregando pra Deus. E graças a Deus hoje a gente tá muito bem. Eu tentei resumir o máximo que eu pude aqui do nosso processo, eu tentei resumir o máximo do que eu passei com ele, porque é muita coisa mesmo, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco do meu processo, entendido como é que foi o meu processo, entendido que Deus é o único que pode fazer. E eu vou deixar aqui no link da descrição também um propósito de 21 dias que vocês podem estar fazendo para te auxiliar nesse processo de restauração. Inclusive, vocês podem estar dando uma olhada lá no meu Instagram. Muitos testemunhos através desse propósito, tá ajudando muitas pessoas também. Mas é isso, gente. Minha cabeça até doeu aqui de tanto falar. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar. Compartilhe esse vídeo, esse testemunho com alguém que tá passando por uma situação também de restauração e acha que é impossível, porque eu tenho certeza que essa história vai animar essa pessoa, porque a minha história é bem conturbada, é bem grande. Mas é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.